Paz do Senhor, amados. Quem está feliz aí? Quem foi edificado até esses momentos, diga amém. Glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão, se assenta em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Estar nessa casa é um privilégio. Pastor Milton, pastor Viviane, já são amigos de longas datas. Isso é sinal de que a gente está ficando cada dia mais novo ou mais experiente, né? Tem sempre o lado bom da vida. E todo ano que eu venho aqui, já tem alguns anos que eu tenho vindo consecutivamente, e eu fico sempre surpreso com o que Deus tem feito, com o que o Senhor tem revelado a vocês, e eu tenho certeza que isso é só o preparo para algo maior ainda do que Deus vai fazer, amém? Aleluia! Bem, eu quero compartilhar uma palavra que diz respeito ao tema dessa conferência, o sobrenatural. Na realidade, nós não poderíamos ser ou viver de outra forma senão sobrenatural. Eu creio de todo o coração que a vida natural do cristão ela é sobrenatural, até por nossa essência. Quem nasceu de novo aqui, diga amém? Amém. Nós só podemos nascer de novo por uma manifestação sobrenatural. Não há ciência humana que pode transformar o homem como uma ação sobrenatural do novo nascimento que nos fez nova criatura. Aleluia! A manifestação de Deus ela é sempre sobrenatural, porque a essência de Deus é Espírito. Então, Ele se move pelo Espírito e pela verdade, que são ações sobrenaturais. Enfim, tudo que Deus faz nunca vai ser natural, sempre é sobrenatural, manifestando-se no natural. Então, não tem outra forma, de nós vivermos e de crermos, senão neste sobrenatural. Agora, o que Deus colocou no meu coração é falar um pouquinho sobre a anatomia desse sobrenatural, a anatomia do milagre, a anatomia da intervenção de Deus. Com qual objetivo? De não apenas você ver, como você viu aqui, o pastor Hernani fluindo de uma forma extraordinária, curando os enfermos, libertando os cativos, mas de você se tornar um manifestador do sobrenatural, por onde quer que você ande, por onde quer que Deus te envie. Meu papel, o meu encargo nesta conferência é cooperar com a sua fé, cooperar com a sua vida em Deus, para que você entenda a sua importância neste mover de Deus, neste mover entre céus e terra. Então, nesse entendimento, nessa anatomia do sobrenatural, do milagre, eu quero que você entenda a forma como Deus trabalha. Deus sempre vai usar o ser humano. O ser humano sempre fez parte integral da manifestação dos céus na terra. Isso inclui você, porque nós estamos vivos. Glória a Jesus. Amém. Em outras ocasiões, em outras gerações, incluíram outros homens, como Davi, como Elias, como Eliseu, como Moisés, como Sansão, como Noé, tantos outros homens que tiveram o privilégio de escreverem a história de Deus na face da terra. A questão aqui é que nós, que estamos vivos e podemos se tornar instrumentos na mão do Senhor, precisamos lutar contra uma grande artimanha satânica, que é a desconstrução do valor humano, a desconstrução da importância que nós temos para Deus. Certa vez, pensando sobre o assunto, uma pessoa disse: não, pastor, mas o ser humano não é tão bom assim, ele já fez 2 grandes guerras mundiais. Não, o ser humano não é tão bom assim, Adão destruiu o mundo com o seu pecado. Eu falei: é verdade, mas Jesus, o homem, também restaurou o homem do seu padrão. Aleluia! Você está comigo aqui ou não? Então você sempre vai ter uma ótica em que o homem ele é malignamente usado pelas coisas ruins, e você vai ver um outro lado, o ser humano, sendo usado para a glória de Deus. Ah, pastor, você viu a corrupção humana, Deus teve que destruir a humanidade com as águas do dilúvio. É verdade, mas também tinha um homem chamado Noé, que construiu a arca. Glória a Jesus por isso. Oh Senhor, o homem é perverso. Veja o que acontecia no tempo dos juízes, o homem não permanecia mais do que 40 anos na presença de Deus. É verdade, mas também sempre tinha um juiz que, andando e entendendo a natureza de Deus, se levantava para ser uma voz na sua geração. Glória a Jesus, amém? Você está comigo aqui? Então é muito importante que você entenda que nessa forma entre céus se manifestarem na terra, Deus sempre vai usar um veículo chamado homem, ser humano, você e eu.
E nós não podemos nos permitir, ou mesmo permitir que outros nos coloquem numa condição de inutilidade, que nos coloquem numa condição onde não poderemos ser resposta de Deus para a nossa geração, de forma nenhuma. Nós precisamos de todas as formas lutar contra esse espírito de desconstrução da nossa importância, de desconstrução do quanto Deus conta conosco para manifestá-lo nesta geração. Então, eu sempre costumo dizer, a partir do momento que você nasceu, você teve o privilégio de existir. Nesse exato momento, você já tem todas as condições possíveis de se tornar um manifestador da glória e da graça e do favor do Senhor. Então, o primeiro aspecto da desconstrução humana, a primeira grande arma de Satanás é tentar colocar você numa posição de inutilidade. Não admita isso, porque nós temos a história bíblica, nós temos a história mundial, nós temos a história da igreja contemporânea, mostrando que Deus usa homens. Quantos acham que essa igreja aqui é abençoada? Diga amém. Amém. Quantos acham que essa igreja tem cumprido um papel extraordinário na sociedade que ela está inserida? Digam glória a Deus aí. Agora, é a vontade de Deus. É Deus que levantou essa igreja, mas Ele usou quem? A liderança dessa igreja, né? Liderada pelo pastor Milton e a sua esposa, pastora Viviane. Se não houvessem homens que se posicionassem, certamente os céus não teriam comunicado vida nesse lugar. Se não houvessem homens que se posicionassem, certamente Deus não poderia ter salvo tantas pessoas como salvou, restaurado tantas famílias como restaurou. Então nós temos enormes testemunhos do que Deus faz na terra por intermédio de pessoas. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho mais aqui, aleluia. Então toda intervenção sobrenatural vai ter uma participação humana, porque Deus quer nos dignificar, Deus nos deu esse privilégio, aleluia. Você devia se orgulhar, encher seu peito e falar, aleluia, Deus me deu o privilégio de participar da sua história aqui na terra. Deus me deu o privilégio de ser um protagonista do que Ele está fazendo. Glória a Deus. Quantos creem na Bíblia? Diga amém. Aleluia. Quantos creem de fato nessa Bíblia aí? Diga amém. Amém. Quantos creem que ela é a palavra de Deus? Dê um glória a Deus aí. Agora, Deus usou homens, né? Há uma convenção na teologia que 40 homens, num período de 1.600 anos, que viveram em culturas, em épocas diferentes, inspirados pelo Senhor, escreveram a Escritura. Então, o que você tem na mão, que você entende que é a revelação de Deus, o que você tem na mão, que é o seu guia prático de fé, o que você tem nas mãos, que é o seu fundamento de relacionamento com Deus, Deus falou, Deus escreveu por intermédio de homens, aleluia, glória a Deus. Eu sempre costumo dizer isso, olha só, quem é que deu a visão da construção da arca que salvou a humanidade da sua extinção? Deus. Mas quem construiu? Noé. Quem é que deu a visão de palmilhar a terra prometida para se tornar a herança da nação que Deus ia levantar? Deus. Mas quem que palmilhou aquela terra? Abraão, aleluia. Quem é que libertou o povo lá no Egito da sua escravidão de 430 anos? Deus. Mas quem Deus usou? Moisés. Depois do povo conduzido pelo deserto que deviam entrar na terra prometida, Deus fez coisas extraordinárias, derrubando, por exemplo, aquelas muralhas de Jericó. Mas quem Deus usou? O povo que deu uma volta por dia e no 7º dia 7 voltas e gritou, aleluia. No grito da humanidade, aleluia, as muralhas ruíram, amém? E nós podemos olhar assim, isso de forma extraordinária. Por exemplo, quem é que multiplicou a farinha da viúva? Deus, mas ela que teve que fazer o pãozinho. Quem é que multiplicou o azeite da viúva? Deus, mas ela que teve que ir lá nas vizinhas buscar as vasilhas e despejar um pouquinho de azeite em cada vasilha. Você está entendendo a participação do homem em Deus, de Deus e o homem no sobrenatural? Aleluia! Nós não temos justiça em nós mesmos, nós não temos força em nós mesmos, mas nós temos o privilégio de, como seres humanos, sermos chamados para ser protagonista da história que Deus está escrevendo na terra. Se eu fosse você, eu começaria a ficar empolgado, aleluia. Se eu fosse você, eu falaria, uau, Deus me deu este privilégio, Deus me deu esse privilégio. E para mim o ápice desta verdade é que Deus gostou tanto, mas gostou
tanto de usar o homem, que ele se fez um homem. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem que se humilhou, obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, o homem que venceu o pecado. Jesus Cristo, o homem que manifestou a glória de Deus. Você está comigo aqui, queridos? Aleluia, entenda esse conceito extraordinário. E agora, na nossa individualidade, talvez nós não somos, na grande maioria, tão bons assim. Na história da humanidade, como eu já disse, muitas coisas horríveis, detestáveis, que nós não gostaríamos como humanidade de ter escrito, está lá registrado e é fato. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em termos também de raça humana, nós já somos vitoriosos. Sabe por quê? Porque nós já temos um homem que foi glorificado. A semente do que nós vamos ser já aconteceu. Jesus Cristo já ressuscitou. Jesus Cristo já está glorificado. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, acima de principados e potestades. E se você crê no que eu estou pregando e você nasceu de novo, você pode estar assentado com Ele agora mesmo lá, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. E se você crê, aleluia, que você é um ser humano que pode ser usado por Deus, a semelhança do que foi Noé, Abraão, Moisés, Josué, juízes, algum dos reis, algum dos profetas, como os apóstolos, você tem que se posicionar nesta sua geração, porque esses homens morreram e já fizeram o que tinham que fazer. Esses homens existiram, já não existem mais e foram protagonistas na sua época, a semelhança de Davi, que na sua geração serviu ao Senhor, mas graças ao bom Deus, que o século 21 não ficou sem um testemunho do Senhor. No século 21 nós não ficamos sem pessoas que creem que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e sempre será eternamente. Eu estou olhando aqui para umas 2, 3 pessoas, aleluia, que acreditam que podem ser resposta de Deus para a sua geração, que acreditam que podem ser resposta de Deus para este momento chamado hoje, agora. Eu creio que pessoas aqui acreditam de todo o seu coração que Deus pode usá-las de forma extraordinária. Amém? Aleluia. Então não permita. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu não vou permitir. Diga: eu não vou permitir ninguém, nada, inclusive eu mesmo, me desconstruir ao ponto de me posicionar como inútil. Eu estou vivo e aquele que vive em mim, para que eu possa manifestar a sua glória na minha geração. Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele por essa verdade espiritual. Aleluia. Agora existe um outro conceito aqui. Quando o diabo não consegue te colocar na inutilidade, então ele tenta te posicionar na divindade. É sempre assim o ser humano. Esse bicho também chamado ser humano é complicado. É complicado. Porque a hora ele fica lá na inutilidade. Ai meu Deus, quem eu sou? Não sou nada. Eu sou o cocô da mosca. Não, meu irmão. Não adianta você. E aqui não vai resolver. Isso não é humildade. Isso é falta de identidade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você não é nada, não é ninguém, porque você não entende quem você é. No dia que você entender quem você é no plano de Deus, no dia que você entender o que você é pela nova natureza, o dia que você entender a realidade da nova criação, você nunca mais vai falar essa besteira. Você vai se posicionar: eu sou em Cristo, eu posso em Cristo, eu tenho em Cristo. Aleluia, ponto final. Amém? Só que o diabo, sabendo disso, fala: opa, o cara já venceu essa batalha, eu não posso mais colocá-lo na posição de inutilidade. Aí o diabo nos empurra para o outro extremo. Não, você agora, você é o cara. Você é o cara. Você, nem Deus afunda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você é mais popular do que Jesus Cristo. Aliás, eu e Jesus, a gente está no páreo assim, está quase competindo para quem vai ocupar o lugar no trono. E o diabo então lança o ser humano para essa posição de aberração,
Porque na realidade, quando você entende quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo, o que você tem em Cristo, você não pode acreditar na doutrina da irrestrição. Ou seja, o ser humano, mesmo sendo usado por Deus, o ser humano, mesmo sendo ungido pelo Espírito Santo, mesmo fazendo parte integral de tudo que Deus quer escrever na história, ele é um ser restrito, extremamente restrito. O único que não tem irrestrição é Deus. Todos os demais, ou seja, toda a criação já tem uma restrição chamada soberania de Deus. Ninguém passa disso. E ponto final. Mas pastor, e a minha fé? A sua fé nunca estará acima da soberania de Deus. A sua fé, pelo contrário, é para entender. A sua fé, pelo contrário, é para se submeter. A tua fé, pelo contrário, é para interagir com a soberania. Você nunca vai além de onde Deus quer que você vá. Então o diabo ele é muito astuto. O diabo ele vai criar estruturas filosóficas, estruturas até teológicas. Ele vai criar estruturas religiosas para você acreditar que você é irrestrito, de que não há limites para você. Quem é que disse? No mínimo, a pessoa que prega isso está desvairada. Ela esqueceu que ela é um ser humano. Eu estou orando para esse tipo de gente, eu estou orando para esse tipo de gente que prega esse tipo de coisa, tem uma dor de barriga, porque não tem coisa que mais mostra o quanto a gente é imprestável do que uma dor de barriga. Quem já teve sabe. Quem já teve sabe. Né? Oh, Jesus. Pronto, uma dor de barriga acaba essa sua filosofia de irrestrição. Acabou. Por que vocês estão me olhando assim? É que você está lembrando da dor de barriga. Então nós ficamos nesse pêndulo. Ora, achando que não somos nada. Ora, achamos que podemos fazer tudo sem Deus. Gente, essa é a sina do ser humano. Deus escolheu nos usar assim. E aliás, até os anjos ficam meio confusos nessa questão. Porque para os anjos, a nossa relação com Deus é algo que eles nunca viveram. Qualquer dia eu venho pregar sobre isso aqui, então vai ser legal, né? E esses anjos estão aqui, estão operando aqui, ó. Estão visitando sua casa, esses anjos estão visitando sua empresa, esses anjos estão visitando seus corpos aí, para curar os seus ossos, abrir os seus ouvidos, colocar no lugar, né, aquilo que está fora do lugar, desentupir a sua veia, fazer seu rim funcionar, seu fígado novamente estar vivo, aleluia, seus joelhos serem restaurados das suas cartilagens, sua coluna ser colocada. Os anjos estão aqui, operando em seu favor aqui. E lá naquela causa que o juiz já não quer te dar faz 20 anos, mas o anjo está indo agora lá. O juiz nem está lá trabalhando, ele já está entrando lá, aleluia. Bobeou o juiz, o anjo já entrou lá, glória a Deus. Vai mandar o juiz dar a sentença em teu favor, porque você está certo, você está sendo injustiçado, aleluia. Os anjos estão aí, só que ao mesmo tempo que os anjos são poderosos, extraordinários, também chamados para conjuntamente trabalhar conosco a favor de Deus, eles não entendem alguma coisa. Por exemplo, anjo não sabe o que é amor. Anjo não sabe o que é perdão. Os camaradas erraram uma vez só, ó, Zé Fini para os caras. Eles não entendem o que é isso. E a gente fala assim, a gente entende. Por quê? Porque eu penso num cara que já errou, fui eu. Mas eu sou amadinho de Jeová, aleluia. A gente faz no bom sentido da palavra, faz inveja para os anjos. É uma sina para eles, eles não conseguem entender isso. Eles não sabem o que é misericórdia, eles não sabem o que é fraqueza. Tem muitas coisas que na nossa relação entre homem e Deus, Deus e o homem, causa assim, ó, no bom sentido da palavra, uma pira na cabeça dos anjos, porque eles não entendem. Por isso que eles vêm assistir nosso culto. Você pensa que eles vêm aqui só para servir? Eles vêm aqui para ver, falam, uau, é assim que Deus faz. Aleluia. Glória, aleluia, né? É verdade, eu não vou ensinar sobre isso, apenas para aguçar a sua curiosidade. Então, é meio complicado mesmo, porque talvez aqueles camaradas que detestam a raça humana falam, cara, esse cara não sabe o que é a natureza humana, a natureza é má em si mesmo. Não, irmão, eu sempre digo, o homem, ele se torna perverso.
ele se torna maligno, ele se torna imprestável. E quando não imprestável, ele se torna instrumento de Satanás, quando ele não entende o propósito de Deus. Mas quando o homem entende a realidade da sua natureza em Jesus e resolve servir para o plano de Deus, ele é poderoso, ele é extraordinário, ele faz coisas absurdas, amém? Então vamos lá, o diabo não conseguiu com você e nem comigo, porque eu não sou a última Coca-Cola do deserto, mas também eu não sou o cocô da mosca, aleluia. Eu sou filho de Deus, aleluia. Eu tenho a vida de Cristo em mim, aleluia. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, por outro lado, o diabo agora começa assim, cara, esse cara tem um futuro brilhante. Esse camarada vai arrebentar as estruturas infernais na sua geração. Esse camarada vai fazer uma arruaça nas minhas intenções. Ele vai destruir, assim a semelhança de Jesus, o império das trevas na sua geração. O que eu tenho que fazer com ele? O futuro desse cara é brilhante. Ele vai se tornar uma bomba atômica na mão de Deus. Ele vai se tornar uma voz a ser escutada. Ele vai ser uma referência a ser vista. O que ele faz? Ele começa a lançar você no seu passado. Infelizmente ele tem muito sucesso aqui. Aí o diabo começa a olhar para você. Você está se achando que você é filho de Deus? Você está nessa dependência toda de Deus? Mas eu conheço o teu passado. Eu sei que você é. Eu sei o que você fez. Eu sei que você pecou. Eu sei que você errou. Cara, eu vou falar uma coisa para você que eu quero que você nunca mais esqueça. Nunca, inclusive os seus pecados, irá atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Liberou geral agora? Não. Se você obedecer os processos de restauração, independente do que você fez, exceto alguns tipos de pecado que são para a morte, que não é o seu caso, senão você não estaria nem aqui, você pode ser restaurado. Pastor, isso não é bíblico. Pergunta para Davi. Isso não é bíblico. Pergunta para Pedro. Isso não é bíblico. Se você conhecesse a minha história, pergunta para Raabe. Inclusive, ele entrou na genealogia de Jesus. Às vezes a gente é muito mais severo do que Deus propriamente gostaria que fôssemos severos. Você tem que parar para pensar sobre isso. Não é que Deus quer que você viva no pecado, porque Ele te deu todas as condições para você se ver livre desse pecado. Porque Jesus não apenas te perdoou, Ele te redimiu do poder do pecado. Você não simplesmente tem um nome escrito no livro da vida, você tem direito de viver a vida plena aqui na terra, mediante ao nome, ao sangue, ao poder do Espírito Santo que está em você. Aleluia. Então não é liberou geral, mas é entender a natureza e o caráter de Deus. Deus é um Deus que não lida com o ser humano de forma descartável. Nenhum de nós somos descartáveis. Nenhum de nós somos em Deus colocado ao desprezo, sem que Ele dê para nós centenas e centenas e centenas, e até o seu último milésimo de fôlego de vida. A misericórdia e a graça restauradora de Deus estarão correndo atrás de você para te recuperar, te dar a dignidade para a qual Deus te criou, te levantar a posição que você caiu. Não é por acaso quando Deus fala nas cartas apocalípticas, dizendo, na carta de Apocalipse, dizendo, eu tenho uma coisa contra você, é verdade, você pecou, Deus trata sério o pecado, é verdade, você errou, você caiu, é verdade, mas também eu te digo, vês aonde caíste, arrependa-te e volta, e volta, e volta, e volta, e volta, e volta. Você que está me ouvindo pela internet, volta. Você que vai me ouvir daqui a alguns dias essa mensagem, volta. Você que acha indigno pelaquilo que você fez, volta. Você que acha que não deveria mais receber perdão, pare de se assentar nessa autopiedade, nessa autocondenação. Pare de lamber as suas próprias feridas e se alimentar com essa condenação, porque isso não é de Deus. Venha para os braços do Pai, venha para a graça do Pai, venha para a graça do Senhor Jesus Cristo e diga, eu voltarei a ser aquilo para o qual eu existo, eu me levantarei em Deus para pregar o Evangelho da salvação, eu viverei o melhor de Deus na minha vida, ainda que eu sei muito bem que o seu perdão me alcançou e eu sei que Ele me purificou de toda injustiça. Aleluia! Aleluia! É fato. Você não deveria ter feito o que fez. É fato. Você tinha toda
todas as condições para não ter feito o que fez. É fato que você tinha tudo de melhor para não ter escolhido o pior. Mas também é fato que, mediante aos seus erros e falhas, você não é descartável. Agora, qual que é o quarto ponto aqui que você tem que aprender a lidar? Nesse processo entre Deus ter escolhido a humanidade, nesse caso você, no século 21, é fato que Deus entende as nossas fraquezas e as nossas quedas e nos perdoa, é verdade. Agora tem uma coisa, que não vai depender de Deus. Não vai depender de Deus. Vai depender de você. Porque quando nós nos deparamos com as nossas limitações, e muitas vezes a gente descobre as nossas limitações com os erros, a gente nunca descobre as nossas limitações quando está dando tudo certo. A gente só descobre nossa limitação quando a gente mete a cara na parede, estraga tudo, põe tudo a perder. É só aí. A gente tem a parábola do filho pródigo para isso. São três fases do filho pródigo. A primeira da ilusão, de que é e pode viver independente de Deus. A segunda fase é a ilusão, de que tem coisas melhores fora de Deus do que em Deus. A terceira fase é a fase onde você aprende com a vida que as suas decisões erradas têm consequências. Aí o fruto disso, em primeira instância, deveria ser arrependimento. Pequei contra os céus, pequei contra a terra. Voltarei para a casa do meu pai. Só que quando a gente quer voltar para a casa do pai, a gente carrega a culpa. Não sou digno sequer de ser chamado filho. Vou me colocar na posição de servo. Ali não era uma questão de Deus. Ali era uma questão pessoal dele. Ele tinha que lidar com aquilo. Ele tinha que ter uma imagem dele diferenciada. Ele tinha que receber o perdão do Pai dos céus de uma forma diferenciada. E aqui é a nossa forma de ver e enxergar Deus. A nossa maneira de ver e enxergar as coisas como funcionam. E na natureza, na ordem da família, isso já está meio que explicado. Porque a maioria de nós aqui não teve uma relação tão horrível com os nossos pais, infelizmente alguns tiveram, que você não entendeu do amor incondicional que você teve com seus pais. Porque o quanto que você errou e falhou, e você, quando se consertou, você teve acesso diretamente ao amor do seu pai, à sua herança e tudo mais. Então aprenda isso, a culpa. Tem muita gente aqui que não está sendo manifestador do sobrenatural, que não está sendo mais ousado em manifestar a glória de Deus. Não é por outra coisa, senão pela culpa do seu passado. A Bíblia diz o seguinte, ouça com atenção. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Então ponha isso no seu coração, você que está debaixo de condenação. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é o sangue derramado na cruz. Maior é o perdão oferecido. Maior é o ministério da reconciliação. Maior é a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora o texto também diz, se o nosso coração não nos condena, olha para o seu irmão e diga assim, temos ousadia. Então, ousadia, coração puro, coração que entende a natureza de Deus, coração que entende a quem está servindo, sempre é um coração ousado, sempre é um coração destemido, porque todas as vezes que estamos debaixo de culpa, a semelhança de Adão, a gente se esconde. Eu vi que você está aqui. Ei, se você viu que Deus está aqui, pula no braço dele, meu irmão, não se esconda não. Não se esconda não, caia nos braços de amor dele. Então, essa manhã, eu estou falando aqui com protagonistas que estão no limiar de grandes obras. Eu estou falando para uma igreja que está num período que vai romper os limites que até então estavam prendendo um crescimento maior, uma influência maior. Eu estou falando com gente aqui que talvez vai escrever canções que ninguém cantou, que vai levantar ministérios que ninguém levantou. Eu estou falando com gente aqui que talvez vai
edificar indústrias e comércios que ninguém conseguiu fazer, como você vai fazer. Estou falando com gente aqui que vai ser voz que ninguém foi. Estou falando com gente aqui que realmente vai fazer a diferença na sua geração. Mas você precisa vencer essa autopiedade. Você precisa vencer essa autocondenação. Essa cadeira da autopiedade não é tua, sai, não fique sentada nela. Essa cadeira da autocondenação não é tua, não foi Deus que te colocou aí. A cadeira que Deus quer que você sente é um trono acima de principados e potestades, juntamente com Cristo, entendendo quem você é, o que você pode e o que você tem nele. Você pode aplaudir ao Senhor essa manhã aqui? Aleluia! Então, nessa anatomia do sobrenatural, nós sempre teremos o humano e o divino, o espiritual e o carnal, o impossível acontecendo dentro do impossível, as coisas que não se veem se manifestando por ações de homens que creem. É assim que funciona. Agora, com qual objetivo? Você vai observar na Bíblia que sempre, absolutamente sempre, que Deus se manifesta de forma sobrenatural, em coisas simples ou estrondosas, em coisas cotidianas ou que serão ícones da história, sempre, absolutamente sempre, o primeiro beneficiado é Deus. Sempre. Toda manifestação de Deus, em primeiro lugar, é para que Ele seja conhecido na geração onde Ele está se manifestando. No povo a quem Ele se manifestou. Para quem Ele se manifestou. A gente tem vários textos na Bíblia aqui, eu só selecionei alguns aqui. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 22, 14, quando foi descoberto o nome de Jeová Jirê, o Deus provedor. Deus se revelou a Abraão, quando ele estava no momento de sacrificar o seu filho em obediência a Deus. A Bíblia fala que ele olhou e viu um carneiro preso pelas pontas, e o Senhor disse: Abraão, Abraão, alto lá, não faça mal ao menino. Então Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou e disse: Jeová proveu para si mesmo um cordeiro. A manifestação sobrenatural de Deus revelou um nome redentivo aqui, o Deus da nossa provisão. Você pega, por exemplo, lá em Juízes capítulo 6, quando Gideão recebe o chamado dele a respeito de libertar Israel dos amalequitas, dos midianitas ali, né? Você vai perceber então que Deus se revelou a Gideão, Jeová Shalom, o Deus que é a minha paz. Moisés, quando estava lutando junto com Israel, sendo seu general Josué, a Bíblia fala que os amalequitas estavam vencendo, mas os braços de Moisés estavam levantados e ele ganhava a batalha, mas foi enfraquecendo e caindo. Então, Ur e Arão subiram e tentaram ajudar Moisés. Eles também se cansaram e colocaram então uma pedra. Ali Deus deu vitória diante dos amalequitas. O que a Bíblia fala? Que naquele exato momento, Moisés ergueu um altar ao Senhor dizendo: Deus é a minha bandeira. Sempre numa intervenção divina, sempre numa intervenção divina, você vai ver a natureza de Deus sendo conhecida. Você vai conhecer um aspecto, caráter de Deus sendo conhecido. Então, nesse exato momento, ainda que nós sejamos instrumentos para a manifestação da glória, ainda que nós sejamos instrumentos para a manifestação do poder de Deus, ainda que sejamos vasos escolhidos, vasos de barro, mas barro que temos em nós a excelência da glória, Cristo de nós suspirando numa geração, nós temos que entender que é pouco em relação a nós e tudo em relação a Ele. Tudo em relação a Ele. Tudo em relação a Ele. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque na realidade, aqui entra o outro problema, nessa relação entre Deus e o homem. Deus nos escolhe para manifestar a sua glória. E a gente pensa então que a manifestação da sua glória, que é um privilégio dado a nós, também se torna um direito de levantarmos um império para o nosso próprio nome. É aqui que se perde os grandes avivamentos. É aqui que se perde as grandes intervenções de Deus. Quando você coloca um CNPJ no sobrenatural, você começa a se tornar dono daquilo e gastar muito mais força para manter a sua estrutura do que se tornar propriamente o manifestador da glória. Por isso que todos os grandes avivamentos duraram pouco e tiveram em alguns casos perda da sua influência, porque os homens tomam a glória para si.
Nesse sentido aqui, nós devemos ser colocados como privilegiados, dignificados pelo propósito de Deus. Mas ao termos tempo, temos de nos colocar na posição de vigilância, porque toda glória é para Ele, todo louvor é para Ele, toda exaltação é para Ele, tudo é a respeito dEle, tudo é para Ele, aleluia, tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Eu tenho visto ao longo dos anos, que não são poucos aí, caminhando na igreja, no ministério, 30 anos, homens levantados poderosamente, homens recebendo coisas extraordinárias da parte de Deus, mas quando chega numa parte do caminho, o cara perde o seu coração para o seu próprio ministério, ele perde o coração para o seu próprio dom, ele perde o coração para a própria manifestação que Deus está fazendo por intermédio da vida dele. Mas eu creio que essa geração, nós vamos andar em vigilância sobre isso. Eu creio que nessa geração, nesta igreja, nesta conferência, tem gente que entende que é pouco sobre você, mas tudo sobre Ele, aleluia. Eu sei que você vai entender que é uma honra e um privilégio ser usado, mas não para que você tenha um nome célebre, não para que você tenha um nome conhecido, mas para que o nome que está acima de todo nome, nome esse que toda língua confessará, nome esse que todo joelho se dobrará, nome esse chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o pão vivo, a nossa paz, aquele que nos redimiu. Sim, ao nome dele glória, ao nome dele louvor, ao nome dele adoração, ao nome dele seja dado tudo e tudo, porque tudo é dele, tudo é para ele, aleluia. Então sempre nessa anatomia do sobrenatural, você tem que entender que o nosso grande foco é revelar o caráter de Deus, onde estamos inseridos. Seja essa linguagem entendida de forma geracional, seja ela entendida de forma local, numa igreja plantada num bairro, numa cidade, independente em que esfera de ação você está olhando isso, sempre, absolutamente, toda intervenção divina tem o objetivo nele e para ele. Um dos textos interessantes para entendermos isso é a cura da mulher com fluxo de sangue. Ela já sabia que Jesus era o manifestador da glória de Deus na sua geração. Já era conhecido que Deus havia ungido Jesus Cristo de Nazaré, o qual estava abrindo os olhos dos cegos, dando liberdade aos cativos. Já era conhecido disso. Então ela, ouvindo falar a respeito de Jesus, ela foi atrás do seu milagre, ela foi atrás do sobrenatural, ela correu atrás da intervenção divina, e ela tocou nas vestes de Jesus, no meio da multidão. Então Jesus para e diz: opa, alto lá, alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, é óbvio, você está apertado pelas multidão, você está apertado pelos povos, alguém te tocou? Não, alto lá, alguém me tocou. Senhor, isso aqui não tem como, nós estamos apertados aqui pela multidão, alguém me tocou. O que Jesus estava querendo? Que o que havia saído de Deus, porque ele disse: de mim saiu virtude, tem que voltar como glória. Toda a liberação de poder de Deus tem que voltar com fruto de glória para o seu nome. Toda a liberação da graça tem que voltar como fruto de glória para Ele. Toda a liberação da manifestação dos céus na terra tem que voltar como fruto de glória e cumprimento de propósito. Nós temos que crescer nisso, nós temos que crescer nisso. Por isso a importância de manifestar o sobrenatural. Porque não estamos falando só de manifestação de poder, não estamos falando só sobre cura de corpos, não estamos falando só libertação de cativos, não estamos falando só sobre restauração de pessoas, estamos falando da demonstração de um Deus que ama a humanidade, a demonstração de um Deus que não está indiferente ao sofrimento do ser humano. Estamos falando de um Deus que se importa em entrar na vida do mais sofrido, na vida do homem que não tem mais esperança. Quando nós nos posicionamos como seres humanos ainda limitados, mas conscientes de que nele podemos todas as coisas, quando nós nos levantamos como homem que entendemos a natureza de Deus, sabendo que Ele é o Deus dos impossíveis, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, e resolvemos manifestá-lo, onde estamos inseridos, Ele se torna conhecido. Já pensou que privilégio? Que honra!
Aleluia, que honra, que privilégio é esse, Senhor. Aleluia, eu não vou deixar isso passar de mim. Aleluia, eu não vou deixar passar de mim, eu vou tomar essa oportunidade, eu vou tomar essa capa sobre mim, a semelhança de Eliseu com Elias. Elias estava cansado e pedindo, Senhor, leva-me, e ele disse, oh meu Deus, Elias, não faça isso não, Senhor, leva-me. Então Eliseu falou assim, faz o seguinte, cara, se você quer ir, vai, mas deixa a sua capa comigo aqui, e eu quero porção dobrada, porque eu vou fazer 2 vezes mais do que você fez. Gente, a coragem daquele Eliseu dizer assim, eu quero, se ele não quer, eu quero, se ninguém quer, eu quero, se ninguém acredita, eu acredito, se todos estão indiferentes, eu estou fervendo para Deus. Aleluia, glória a Jesus por isso, porque eu quero que meu Deus seja conhecido, o Deus do perdão, o Deus da restauração, o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus da prosperidade, o Deus que ama, o Deus que vai atrás, o Deus que não fica indiferente, o Deus que pode todas as coisas. Aleluia, eu tenho esse privilégio e não vou abrir mão dele. Aleluia. Está comigo aqui ou não? Oh, glória. Isso é extremamente importante. Agora, é fato que a gente tem que entender algumas questões aqui nessa anatomia do sobrenatural. Primeiro delas, mais algumas questões aqui, melhor dizendo, é que andar no sobrenatural é perigoso. Pastor, você está maluco? Você bombou eu até agora. Está pondo medo? Não estou pondo medo, estou te mostrando a realidade. A periculosidade do sobrenatural. Vou te dar alguns exemplos. É muito gostoso nós pregarmos sobre o 4º homem da fornalha. Os pregadores gostam disso, né? O 4º homem da fornalha vai estar com você lá. Aleluia. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando passar pelas águas, elas não te submergirão. Só que a gente não para pensar que tem que passar pela água. E tem que entrar na fornalha. Deus vai fazer a juba do leão se tornar um cobertor aquecido para você não passar frio. Porque os leões vão ver que é bom para a tosse entrar na cova de Daniel. A gente prega sobre isso, mas a gente não vê o lado humano. A gente não vê a periculosidade de um sobrenatural, a periculosidade de andar nos mistérios. Por quê? Porque, gente, escute o que eu vou te falar. Se você quer ver o sobrenatural, você não pode viver na zona de conforto. O sobrenatural não se manifesta na zona de conforto. O sobrenatural nunca se manifestará. Esse nunca talvez seja exagerado, porque Deus é o Senhor, Ele faz o que quer. Mas o sobrenatural geralmente não manifesta em momentos de muita facilidade. Geralmente, em momentos de maiores adversidades, quando a esperança já não existe, quando a cura já não existe, quando o futuro parece perdido, quando tudo parece que foi água abaixo, o Deus do sobrenatural usa alguém, faz alguma coisa para intervir, como enviando o 4º homem da fornalha, como enviando o anjo para livrar Daniel da boca dos leões, aleluia, como enviando o anjo para libertar, e enfim, assim tenho a Bíblia inteira para falar para você de intervenções divinas aqui, divina. A questão é que muitas vezes nós queremos, por entendermos que Deus quer nos usar, mas também, ao mesmo tempo, não queremos sair da nossa zona de conforto. Todos os homens que viveram o sobrenatural de Deus saíram da sua zona de conforto. E não é por acaso que a Bíblia relata assim, que um deixou o vaso, o outro deixou a rede, o outro deixou a família, o outro deixou a profissão, o outro deixou... É sempre assim, sempre assim. O que me assusta às vezes é que a gente é incoerente na nossa fé. A gente acredita que Deus pode usar. A gente acredita que Ele quer nos usar. E a gente até toma posse dessa verdade e entra na incoerência, pensando que sentado na nossa cadeira da zona de conforto, Deus vai fazer as coisas. Não vai. Não faz. Não faz. Não faz. Muito difícil. Olha para a sua própria vida. Veja que sempre que você ficou na zona de conforto,
Sempre que você não ousou lutar contra uma situação, você foi derrotado por ela. Você não foi de nada a lugar nenhum. Isso é fato, a própria vida já lhe ensinou sobre isso. Então como a gente faz? A gente tem que ter um posicionamento, a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Gente, é o seguinte, o propósito de ser humano a serviço do Deus é maior do que eu. Acho que você não está entendendo. O propósito, como ser humano, de estar a serviço de Deus é maior do que eu. Então, se é maior do que eu não posso me poupar. Se é maior do que eu não posso me colocar como quem não está vendo o que está acontecendo. Como se nada ao meu redor pudesse me comover. Como se nada ao meu redor pudesse me constranger. Não dá, não é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Porque quando eu entendo a periculosidade de um sobrenatural, eu não vou amar a minha própria vida para me proteger. Porque quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por Cristo, por sua causa, acha-la-á. Todos os homens que escreveram a história de Deus viveram perigosamente. Maria que diga, quando recebeu a palavra e disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. É bonito, não é? Vi até uma canção, né? Minha alma engrandece ao Senhor. E vai. Vira canção essas coisas, é poético, mas vai para a realidade. Maria perdeu o casamento dela. Pastor, o que é isso? Ué, está na Bíblia, ué. Vai perguntar para Jesus. Foi ele que engravidou Maria com o Espírito Santo, não fui eu que fiz isso. Maria estava errada? Não. Apenas disse: cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Porque você vai entender uma coisa, irmãos. Nem todos cooperam igual a você. E nem todos entendem o que você está entendendo. Mas Deus é bom. Ele sempre fala: ei, José, você está sendo maligno com Maria, rapaz. Mas eu não fui que eu fiz aquele filho. Não importa, eu estou te chamando para cuidar dele. Vai lá e cuida. Mas não é meu. Não importa, é meu. Cuida para mim. Isso é ministério. Não é teu, é dele. Cuida para mim. Paga o preço por isso. Vá lá e ocupa teu espaço. José também foi colocado num alto risco. Porque todo mundo ali, a semelhança dele, também não ia acreditar quando contasse. Ei, José, comeu a sobremesa antes, é? Não, de jeito nenhum. Foi o Espírito Santo. Aí, José, você mudou de nome? Gente, é ser humano. É fácil de entender isso. O próprio José não acreditou que vivia com Maria e pela convivência relacional viu que ela era santa, porque ela nunca havia cedido sexualmente para ele. Ele já tinha prova da santidade, da integridade de Maria. Ele não acreditou, imagina os demais. A Bíblia fala de Moisés, que resolveu abrir mão das riquezas do Egito e amassar barro com seus irmãos para ganhar a sublimidade de Cristo. Paulo resolveu abrir mão do farisaísmo, consequentemente ele possivelmente seria, com quase toda certeza, cheio de dúvidas, seria o sucessor de Gamaliel. Uma posição nobre em Israel, nobríssima em Israel. Mas ele disse: eu considerei tudo isso como esterco, como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. O caminho do sobrenatural é um caminho de alto risco. O caminho do sobrenatural é um caminho que nem sempre começa com ganhos, mas sim com perdas. O caminho do sobrenatural nem sempre é um caminho que começa com glória, mas sim com vergonhas. O caminho do sobrenatural nem sempre é um lugar onde nós somos aplaudidos, mas sim muitas vezes apedrejados. O caminho do sobrenatural de crer no impossível de Deus é muitas vezes
em início o caminho de tristeza e não de alegria, mas eu te garanto, sempre vai terminar bem, sempre vai terminar com a manifestação da glória de Deus, sempre vai terminar com Deus cumprindo o seu propósito, sempre vai terminar com gente sendo restaurada, liberta, curada, sempre vai terminar com igrejas restauradas, sempre vai terminar com o testemunho de Deus na geração. Então seja o preço que for, eu estou dentro. Alguém pode dizer o mesmo comigo aqui? Aleluia! 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 A questão é que algumas gerações, talvez nossa geração, pode se incluir no que vou dizer, ela vive baixa intensidade da manifestação do sobrenatural. E isso não diz respeito a Deus, porque o Deus a quem sirvo, o que a Bíblia diz que Ele é, e aquele que eu conheço por experiência pessoal, Ele está vivo e interessado em agir. Mas o problema é que muitas vezes nós somos iludidos por nós mesmos, numa religião falsa, onde parece que não existe necessidade da nossa entrega e dedicação. Onde Deus, obrigatoriamente por ser Deus, é obrigado a fazer tudo sozinho. É verdade, irmão, se Deus quisesse fazer tudo sozinho, Ele deveria não ter criado a gente, ser humano, ficar só com os seus anjos. É um privilégio. Ei, é um privilégio. Ei, é um privilégio. Ei, é um privilégio. Não é pesado, por mais que custe muitas vezes. Ei, é um privilégio. Ainda que muitas vezes vai fazer com que nós passemos momentos difíceis e desconfortáveis. E aqui deixa eu tocar, eu não vou entrar com tanta profundidade. Mas o que acontece? Muitas das nossas crenças atrapalham as nossas decisões. Porque uma das crenças erradas que a gente pensa sobre o sobrenatural, sobre a manifestação de Deus, é que eu pensei que agora ia dar tudo certo, eu pensei que Deus agora ia mudar a história do planeta, e que tudo ia ficar perfeito. Balela, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você pensa em fluir no sobrenatural, para deixar o mundo perfeito, você já começou errado. O mundo nunca vai ser perfeito, perfeição é só no céu. Nós vivemos num mundo quebrado, nós vivemos num mundo jaz do maligno. Nós vivemos num mundo em que nós sempre vamos ter tribulação. Nós vivemos num mundo que daqui a pouco nós vamos ter que viver a apostasia. Nós vivemos num mundo daqui um pouco da indiferença, do ódio. Esse é o mundo que vivemos. Então se você está esperando aqui fora a solução para que você navegue nas ondas do Espírito, você está equivocado. Pastor, mas a obra de Deus é perfeita? Nunca foi. De onde você tirou que a obra de Deus é perfeita? Nunca foi. Deus fez um céu e colocou anjos lá. Apareceu um Satanás. De onde apareceu aquele Satanás? Aí um dia o irmão brincando comigo assim, falou assim: pastor, os problemas que a gente sofre na vida é por causa da brecha. Eu falei: é verdade, Deus deu brecha. Surgiu o Satanás lá no céu. Que brecha que Deus deu? Nem sempre que a gente sofre é porque você errou. Às vezes você sofre porque está fazendo a coisa certa. João perdeu a cabeça, não é porque está fazendo coisa errada, porque ele enfrentou o pecado da sua geração. Paulo foi apedrejado, não é porque ele fez coisa errada, porque ele estava enfrentando a religião fétida da sua época. Aliás, se você for piedoso, você vai sofrer tribulação. Se você amar de verdade, você vai sofrer. Que história é essa? De onde você tirou essa teologia furada? Que põe você então na desculpa de não fazer nada. Não é verdade. Não é verdade. Lá no avivamento de Samaria, a palavra era pregada, demônios eram expulsos, corpos eram curados, gente era batizada, a igreja crescia. Apareceu o tal do mágico, endemoniado lá no meio. Por que vocês estão me olhando assim? Espero não estar destruindo a fé de vocês. Pastor, eu pensei que ia ser tudo perfeito. Vai ser, irmão, daqui a pouquinho. A Nova Jerusalém está chegando. Lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, lá vai ser só alegria, aleluia, só alegria, glória a Deus, está chegando. Mas enquanto não chega, aprenda a manifestar a glória de Deus no caos. Aprenda a manifestar a glória de Deus quando tudo está contrário.
Aprenda a manifestar a glória de Deus quando ninguém mais quer. Você tem que entender que se você olhar para o vento, você nunca vai semear. E se você olhar para a chuva, você nunca vai colher. Então tira os olhos do monte, porque quando você fica olhando para ele, você vai dizer: ai meu Deus, de onde vai vir o socorro? Olhe para o caráter do seu Deus. O meu Deus, Ele é o meu socorro. Ele foi o socorro de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Pedro, de Paulo. E Ele continua vivo e assentado no seu trono. Sempre será o meu socorro presente. Aleluia! Aleluia! Um dia um irmão chegou para mim: pastor, eu não vou mais fazer obra de Deus. Por quê? É só fazer obra de Deus. Satanás se levanta e fala: ainda bem, porque você está fazendo a coisa certa. Porque se não tivesse acontecendo nada de errado, talvez você seria um falso profeta. Pastor, mas não está escrito: pisará serpentes e escorpiões e nenhum mal vos será feito. Eu creio, mas não existe como não ter confronto. Você está mexendo com o império das trevas. Você está mexendo com gente que está possuída pelo Satanás. E às vezes não é só gente que está possuída por Satanás, é gente que dá medo no inferno. Como assim, pastor? Porque o bicho é tão ruim que o diabo tem medo dele, de perder o trono para ele. Você não lida só com demônio, não. Você lida com gente ruim. Quem já lidou aqui, diga amém. Espero que não foi sua sogra, não estou brincando. Mas você tem que parar para pensar sobre isso. Porque as nossas crenças, elas são importantes, porque quando você tem uma crença certa, você tem uma atitude correta. Se você tem uma crença errada, você vai ter atitudes equivocadas. E é na sua atitude certa, em Deus, por Deus e para Deus, que é a manifestação da glória. Então é importante você alinhar a tua fé. É importante, você lembra de Elias? Olha, Elias é um bom exemplo disso. Ah, Senhor, o sofrimento está intenso. Eu estou sozinho. Oh, todos me abandonaram sentado na sua cadeira de autopiedade, lambendo as suas feridas de sofrimento por ter feito a obra de Deus. Oh, meu Deus. Era verdade? Elias tinha razão de estar chorando? Sim. Pelo sofrimento, sim. Pelo desprezo do povo, sim. Porque ele tinha visão. Agora sim. Agora o treco vai. Agora. Porque, irmão, olha o milagre que eu operei. Meu Deus do céu, agora essa cidade vai ser transformada. O maior endemoniado se converteu. O doente mais doente foi curado. O milagre mais sobrenatural aconteceu. Elias pensou: pronto, criei o mundo perfeito. Estava errado. Tinha uma tal da perturbada da Jezabel. Eu vou te matar! E tem crente que não consegue viver com isso, porque ele tem uma ideia de um Deus que vai nos poupar de passar por momentos difíceis na vida. E vocês estão me olhando com a cara muito feia, estou ficando com medo. Acho que eu vou pregar uma verdade, eu vou continuar iludindo vocês. Não, irmão, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai mesmo, faz a obra de Deus, vai dar tudo certinho. Você vai ficar abanado pelas asas dos anjos, assim, ó, um ar-condicionado portátil, quando você for assim, aleluia. Quando você... Você quer que eu pregue assim para você? Eu prego, não tem problema. Mas depois não fica dizendo que você está ouvindo a verdade, ou não. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira da mais bem contada. Jesus, o dia que ele falou a verdade, matar o cara. Porque é o seguinte, irmão, ninguém gosta de ouvir a verdade, nem a gente. Eu sei que vocês estão querendo ir embora já. Entende que eu não sei? Vocês estão aí porque o pastor está aqui. Porque se eu tivesse sem ele, vocês tinham ido embora e me largado sozinho aqui. Ninguém gosta, irmão. Verdade dói. Verdade nos fere por dentro. Verdade destrói nossos castelos de ilusão. E ninguém gosta da realidade nua e crua. A gente gosta de uma mentirinha. A gente gosta de um engano. A gente gosta de achar que estamos no mundo perfeito. É mentira. Sai disso. Isso só está atrapalhando você fluir mais. Só está atrapalhando você encontrar mais força em Deus. Só está atrapalhando de você ser um guerreiro mais forte do que você já é.
Porque lembra que eu te falei? O problema não é o problema é quem está inserido nele. Porque quando você olha o problema, você fala assim, meu Deus é maior do que ele, eu estou aqui para manifestar a glória dele, aleluia. O meu Deus vai colocar isso por terra, isso não é fácil para o meu Deus. Eu sirvo um Deus poderoso que Ele pode transformar as trevas em luz, Ele pode transformar a morte em vida, Ele pode transformar a derrota em vitória, Ele pode, eu sei disso, aleluia. Então a fé que nega a realidade, eu estou quase acreditando que não é fé. Porque a fé de verdade não nega, ele enfrenta. A fé em Deus crê que Deus está ali. Eu vou passar pelas águas, vou, por quê? Porque eu sei que elas não me submergirão. Eu vou passar pelo fogo, passo, porque eu sei que ele não me queimará. Aleluia! A fé correta. A fé correta. Terceiro aspecto aqui que nos atrapalha demais e que tenta nos afastar do sobrenatural, porque a gente não quer acreditar a periculosidade do sobrenatural. É a gente achar que tudo vai dar certo quando a gente operar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não vai. Não vai. Quem aqui já orou por um doente? Diga amém. Quem já orou por mais de um doente? Diga amém. Quem já orou por um doente que não foi curado? Diga amém. Aí a gente tem que entrar no seguinte, olha a importância de crer da forma correta. Nós não somos guiados só por resultados. Lógico que ninguém planta uma vinha e não quer beber do seu suco. Ninguém cuida de um gado que não quer beber do seu leite. Digno o trabalhador do seu salário. Amém? A questão é que você fica pondo uma fé de que nunca você vai passar por momentos assim que vai te esmagar por dentro, é ilusão, isso vai matar você. Eu me lembro de uma vez que eu juntei todas as forças imaginárias, juntei todos os meus átomos e células, os quantos, e os meus amigos, para orar por um homem que era importante da cidade, porque eu achava, se Deus curar esse homem, aleluia, vou ganhar a cidade. Aí eu orei, crendo, eu orei, crendo, eu orei. Aí fui fazer um trabalho de cura divina lá em Caxias do Sul. Aí eu recebo a notícia, ei, lembra aquele homem que você orou? Eu falei, lembro, o que aconteceu? Morreu. Meu Jesus, é o Satanás que me ligou. Só pode ser o diabo, porque eu estou indo para uma cruzada de milagre, eu recebo a notícia, acabou minha fé, acabou minha fé. Quando eu chego lá para orar, irmãos, eu não tinha coragem de orar por mais ninguém. Nada, estava acabado, arrasado. Eu tomei aquilo no campo pessoal. E eu falei, Deus, usa quem tem que usar. Já conheceu essa história na Bíblia? Use quem tem que usar. Eu não quero mais brincar. Aí o pastor chamou para frente e tal, para a gente orar. Ao primeiro da fila, quem que era? Um cego. Deus me livre orar por um cego. Eu fiquei pensando, eu orei para aquele cara lá, que eu não estava vendo a doença, ele morreu depois de 2, 3 dias, esse aqui vai morrer agora, vai cair morto aqui. Não tinha força nenhuma, irmãos. Estava acabado, decepcionado, arruinado, a lona, achando, nesse caso, o cocô da mosca. Lembra comigo o padrão. Repita comigo o padrão. Por que é importante o padrão? Porque o padrão não tem nada a ver com você, mas tudo com ele. Quando você encontra o padrão, você fala, Marcelo, volte para lá. Independente de você, volte para lá. Independente dos seus erros e fracassos, volte para lá. Independente das suas frustrações, volte para lá. Aleluia. Porque na realidade não é só Deus que funciona assim. Deus permitiu que a estrutura humana funcionasse assim. Sabe por quê? Você que já se dedicou a vida inteira ensinando um aluno, nem sempre se tornou um prodígio.
Alguns repetiram e desistiram da escola. Você, como médico, se dedicou a tua vida cuidando de um doente, prescrevendo medicação para ele. Nem sempre ele foi curado, ele morreu. Você, como advogado, que defendeu o interesse e a justiça de um cidadão, nem sempre essa justiça foi feita, né? Por isso você deixou de ser advogado. Você, como pastor, você já cuidou de ovelhas que pensou que elas se tornariam o próximo Billy Graham, mas você viu que ela está desviada hoje, está lá no mundo. Gente, nós não desistimos e fazemos as coisas porque dão certo ou errado. Nós fazemos o que fazemos porque tem que ser feito. Há um padrão a ser obedecido, há uma visão a ser cumprida. E isso diz muito mais a respeito dele do que de mim mesmo. Aleluia! Pastor, depois que eu já fui moído pela vida, hoje eu ando com muito mais humildade nisso. Um dia a pessoa perguntou: pastor, mas se você orar por uma pessoa deficiente na cadeira de roda, ela não andar, você não tem vergonha? Eu falei: eu não. É por quê, pastor? Eu falei assim: cara, não piorou a vida do cara, ele só continuou na mesma. Não fiz mal para o camarada. Ah, pastor, isso é falta de amor. Não, falta de amor é não orar por ele. Mas, pastor, a gente tem que orar por cura? Então não ore por cura, ore por esperança. Faça qualquer coisa, mas não fique indiferente. Essa autopreservação com medo do sofrimento é uma arma de Satanás na sua vida. Quem diz que a vida cristã não passa pelo sofrimento? Quem diz que a vida cristã não passa pela decepção? Os vitoriosos não são aqueles que vencem todas as batalhas. Os vitoriosos não são aqueles que vencem todas as suas pelejas. Os vitoriosos são aqueles que, independente do que aconteça, certo ou errado, bem ou mal, eles continuam em pé. Eles continuam firmes. Há um padrão a ser seguido, eu não desisto dele. Há um padrão celestial que me convida para lá e eu não me rebaixo. Há um padrão celestial que eleva o plano da minha vida e é para lá que eu estou subindo. Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo aqui ou não? Paulo dizia várias vezes, e eu me desesperancei da vida, mas quando ele se recuperava, estava lá pregando de novo. Muitas vezes me tiraram da cidade como se pensassem eles que estava morto. Depois ele aparece pregando novamente. Depois de chicotada pregava, depois de naufrágio pregava, depois de traição pregava. Aleluia! Jesus Cristo, mesmo na cruz, sofrendo o que sofreu, traindo como foi traído, partiu o pão e disse: Pai, aqui está. Na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Problemas e dificuldades na vida não são desculpas para você desistir do seu chamado. Problemas e dificuldades na vida não são desculpas para você se tornar carnal e indiferente às necessidades. Problemas, sofrimentos e dificuldades são fases que você passa e não vai ser a sua vida inteira sendo assim. Problemas e dificuldades são provas muitas vezes, mas que vão ser vencidas, porque logo estará ali uma mesa preparada e onde verão o seu cálice transbordar. Então não desista diante dos problemas, não desista diante dos sofrimentos. Aleluia. Não desista. Pastor, você prega assim porque você não sabe o que eu estou passando. Eu garanto, se a gente trocasse de vida, eu estava fazendo o seu sepultamento agora, você ia querer se matar. Não estou brincando. Vocês veem um cara bonitão assim? Porque sou mesmo, aleluia. Não é uma miragem, é uma realidade. Você olha o camarada pregando assim com toda a força, energia do coração. A vida desse cara ele é a quarta pessoa da Trindade. Gente, você não sabe o que eu já passei na vida. Você não sabe o que eu já passei na mão da religião. Você não sabe o que eu já passei na mão de gente. Você já não sabe quantos problemas e dificuldades que eu mesmo já criei para mim. E que se eu fosse olhar para tudo isso, talvez nem crente eu seria mais. Se eu fosse olhar para tudo isso, talvez não estaria mais vivo. Uma das coisas que me assusta em ver algumas pessoas por aí, não é sobre a arrogância com que elas falam, não é com que a forma como elas se posicionam no corpo de Cristo. Sabe o que me assusta? É o dia que elas forem espremidas. Porque a gente só sabe o sabor do vinho depois que as uvas são espremidas.
Eu só estou esperando algumas pessoas aí serem espremidas para ver o sabor que elas têm. Porque às vezes é só pisar no calinho delas, já sai se defendendo como se estivesse perdendo o seu império. Como se estivesse perdendo a sua própria vida. É só uma espremidinha, irmãos. Aprenda uma coisa. A gente foge demais das lutas e dos problemas. Mas só quem passou por problemas e lutas e venceu, permaneceu em pé, sabe como hoje você é uma pessoa bem melhor do que antes. Bem mais crente, bem mais santo, bem mais comprometido com Deus. Porque a vitória não é daqueles que vencem todas as pelejas, mas daqueles que não desistem, daqueles que permanecem firmes, crendo que Deus vai fazer, mesmo diante do que estão enfrentando, Deus vai se levantar, ainda que, eles continuam louvando Deus da sua salvação, ainda que, eles continuam clamando, eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará sobre a terra, porque não é quase nada sobre mim, ou quase nada sobre mim, mas é tudo, absolutamente tudo sobre Ele, aleluia, e Ele sabe se defender, Ele não precisa de nós aqui, aleluia, nesse sentido de autossuficiência, mas Ele nos escolheu, é um privilégio, não deixe isso passar de você, não deixe isso vazar pela palma das suas mãos, tome a sua posição e diga, eu estou vivo, glória, eu estou na geração do avivamento, aleluia, eu estou no melhor momento da história. Pastor, tem coisa ruim? Tem, mas tem um monte de coisa boa. Pastor, está difícil? Tá, mas é aí que a glória se manifesta, aleluia. Aleluia. Eu termino dizendo, os 2000 anos de história do cristianismo são a maior prova, e é a maior prova, e que muitas vezes deixa o inferno mais quente, os demônios endemoniados, porque nesses 2000 anos de história, ainda tem sempre um remanescente, como Deus falou para Elias. Você está errado, Elias. Você está errado, Elias. Você está errado de olhar só problema, rapaz. Você está errado de olhar só as circunstâncias difíceis. Jogue fora esse olho de mosca e põe em você um olho de abelha. Aleluia, aleluia. A abelha sempre vai ver uma flor linda para colher néctar. A flor sempre vai ver, a abelha sempre vai ver um lugar para ela produzir. A mosca não, ela só escolhe os lugares sujos e fétidos da vida. Mas hoje, mesmo diante do caos, você vai começar a ser um manifestador da glória. Mesmo diante de problemas que parecem insolucionáveis, você vai continuar crendo no Deus dos impossíveis. Porque o Deus sobrenatural é o Deus dos impossíveis. E Ele te escolheu. Será que você diz sim aqui? Será que alguém aqui diz sim? Nesse lugar alguém diz sim. Se você diz sim, se levanta dessa cadeira e dê um brado de vitória. Aleluia! Aleluia. Esta geração precisa de pessoas como você. Esta geração precisa de homens como você. Esta geração precisa de crente igual você. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Mais forte, diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Olha para o seu irmão e diga assim, esta geração não vai ficar sem um testemunho. Esta geração não vai ficar sem conhecer Deus. Sabe por quê? Porque hoje eu me posiciono. Hoje eu me coloco à disposição do Eterno. Hoje eu me coloco diante daquele que pode fazer todas as coisas. Hoje eu me levanto a favor dessa geração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, privilégio, 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 não passará de mim. Quem gostaria? Eu sou o primeiro. De novo, mais uma vez, outra vez, e quantas forem necessárias, de novo, eu sou o primeiro a dizer, Senhor, eis-me aqui. Obrigado pelo privilégio.
Eu sei que em mim mesmo eu não posso, mas o Senhor me deu esse privilégio. Eu sei que na minha própria justiça eu não vou de nada a lugar nenhum, mas o Senhor me fez justiça. Eu sei que o Senhor pode, isso é suficiente para eu seguir adiante. Eu sei que o Senhor faz, e isso é suficiente para eu pregar em teu nome. Alguém que quer se unir comigo vindo aqui à frente, ser essa semente do avivamento dessa geração, ser essa resposta de Deus para onde você está inserido, ser esse vaso aonde a glória, aonde a glória, aonde a glória. Oh, meu irmão, é um privilégio, não deixe isso passar. É um privilégio, não deixe isso passar. A nuvem está aqui, entra nela. Entra nessa nuvem e diga: Deus, eu ainda não sei como, mas estou aqui. Eu não sei, Senhor, como, mas eu estou aqui. Eu sei que você vai se revelar a mim. Eu sei que o Senhor vai me ungir como ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando os enfermos e curando os oprimidos do diabo. Eu estou aqui, eu quero a tua unção sobre a minha vida, eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu vou andar fazendo bem, eu vou andar fazendo bem, eu vou andar fazendo bem, aleluia.